Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo e oportunidades aqui para os nossos associados da SIAG e todos os empresários goianos. Na manhã desta quarta-feira, temos aqui como nossa celebridade, a nossa estrela do Podstar, Thelmo Crisóstomo de Paula, ele que é diretor-presidente da Sempre Crédito Imobiliário, ele que vai falar sobre muitas oportunidades para você, empresário, que tem acesso a um dinheiro um pouco mais fácil, sem muita burocracia e sempre pensando em crescimento. Bom dia, Thelmo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Podstar. Bom dia a todos os associados à SIAG. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, para a gente ter aquela conversa esclarecedora e que possa ajudar cada um de vocês dentro daquilo que vocês precisem. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos, vamos compartilhar o vídeo. Notícia boa tem que ser compartilhada. Informações relevantes, sempre com qualidade, você encontrará aqui no nosso Podstar. Antes, mandando um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco. Temos com a gente o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, 40 anos, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa pode e deve vir fazer parte aqui desse grupo seleto que faz aqui do nosso Podstar, sempre levando informações com credibilidade, qualidade e em primeira mão, para que você, empresário, possa sempre empreender mais, ou buscar novas oportunidades e fazer com que a sua empresa cresça a cada dia. Consequentemente, todo o nosso ecossistema aqui de Aparecida de Goiânia vai se fortalecendo. E hoje nós temos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Home Equity, que vai ser trazido aqui pelo Thelmo Crisóstomo de Paula, diretor-presidente da Sempre Crédito Imobiliário, e ele vai falar muito sobre isso. Só que antes, Thelmo, a gente gosta de conhecer o nosso entrevistado, até para a gente levar, né, para os nossos associados e os nossos espectadores aqui, conhecer, a gente gosta de trazer empresas com credibilidade, com força no mercado, e nada mais do que isso, mostrando a cara do presidente. Sim, claro. Né? Então, você é de onde? Eu sou natural de Inhumas, estou em Goiânia desde 93. Já tem um tempinho aqui que já está aqui na capital. Mas Inhumas também... Inhumas é quintal mais, de Goiânia, né? A gente pode falar que é região metropolitana, sim, mesmo, sim. Já crescendo cada vez mais. A gente fica muito feliz com isso. E nessa área, Thelmo, como que foi sua trajetória até se tornar presidente da Sempre? Olha, eu entrei no mercado financeiro no Banco Bamirindos, né? Lembra do jargão? Sim. Lá? O tempo passa, o tempo voa. Voou, né? Literalmente voou. Então eu entrei no Bamirindos em 1995. Em 97 ele foi adquirido pelo Banco HSBC, onde eu fiquei até 2013. Então em 2013 eu atuei no HSBC como gerente regional de crédito imobiliário por 9, quase 10 anos. Então, eu saí do banco e montei a minha empresa de assessoramento para financiamento imobiliário. Então, a gente está no mesmo endereço desde junho de 2013, então já são 12 anos aí no mercado. Já conquistamos o selo, a certificação GPTW das melhores empresas para se trabalhar por 5 anos consecutivos, né? Ótimo. Temos lá uma equipe hoje com 12 profissionais altamente especializados somente no crédito imobiliário, para aquisição, para construção e especialmente para o Home Equity, né, que é o principal assunto aqui do dia, a modalidade em que você dá um imóvel em garantia e levanta um recurso para utilizar para qualquer finalidade, né? Então, em 2013 eu montei a Sempre Crédito Imobiliário, a gente está ali no setor aeroporto, na rua 6A, que é a mesma rua do Colégio Agostiniano, pertinho da Praça do Avião. Muito bem localizado. Isso. Ali. E a gente vê assim, era uma oportunidade, né? Era um momento, uma expansão do Brasil, crescendo, muitos imóveis, o crédito ali com Minha Casa Minha Vida. Foi por aí que realmente surgiu você viu essa oportunidade de empreender?
Sim, eu enxerguei a oportunidade de empreender em razão do volume crescente que tem, especialmente em Goiânia, em Goiás como um todo. Isso chamava muita atenção dos diretores do banco em São Paulo, em Curitiba, que questionavam, né? Peraí, mas Goiânia tem essa demanda toda, a cada ano isso aumenta 20%, 30% no crescimento e toda meta que a gente coloca vocês entregam. Existe mesmo isso ou nós vamos levar um calote daqui a pouco? E esse calote nunca chegou. Então, Goiânia realmente é pujante, ela tem essa necessidade, essa carência, e o déficit habitacional ele é gigantesco. Então, tem oportunidade. Da mesma forma que eu enxerguei a oportunidade de que pessoas saem da casa dos pais para comprar um novo imóvel e se casar, você também tem casais que estão se separando e cada um precisa ter o seu imóvel. Então, essa demanda ela é crescente e tende ao infinito, né? Então, muita gente questiona, mas stand de lançamento, se está lançando é porque existe a demanda. Pode ter certeza que esse pessoal ali de construtora, tudo não dá um bote errado não, né? Não dá ponto sem nó, né? Eles realmente fazem uma pesquisa mercadológica e levam isso muito a sério. Então, eu acredito que o mercado goiano ele não está saturado. Ele tem muito espaço para crescer. A gente está assistindo agora de camarote os compactos de luxo, né? Então, apartamentos de 30 metros, caminhando agora para 20 metros quadrados e vendendo praticamente tudo no lançamento. Ah, mas é investidor que está comprando. Se o investidor está comprando, é porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro até a venda. Então, por que não você fazer a compra desse imóvel ainda na planta ou quando ficar pronto, né? Muita gente aí caminhando para comprar o imóvel e ter renda passiva de aluguel, né? E a gente percebe, né, que antigamente o foco realmente do todo o Brasil, procurando emprego, oportunidades, era só São Paulo. E a gente vê hoje um fluxo migratório aqui interno no nosso país, que o primeiro estado que se busca é Santa Catarina e o segundo é Goiás. Sim. É propagado, inclusive, aí através do governo de Goiás, gosta de fazer essa propaganda e a gente vê isso, né? As credenciais do nosso estado, através do agro, através da industrialização. Nós temos aqui a referência, nossa própria referência de Aparecida de Goiânia. Vão crescendo indústrias, vão crescendo oportunidades, vêm novas empresas investirem aqui, consequentemente mais mão de obra e tudo isso vai fortalecendo cada vez mais. E fluxo de tudo isso a gente foca também no ramo imobiliário. E a gente vem falar aqui também, Thelmo, principalmente sobre a oportunidade de negócio através do home equity. Só que assim, é uma palavra em inglês, nem todo mundo tem esse domínio, mas a gente trouxe você justamente para a gente desmistificar essa operação e as possibilidades que a gente encontra através dela. Conta para a gente o que é a home equity. Primeiro, traduzindo isso daí para o bom português e goianês, né? Nada mais é do que crédito com garantia de imóvel. Então, é uma operação na qual você dá o seu imóvel em garantia. Algumas companhias hipotecárias ou bancos aceitam um imóvel de terceiro como garantia. Então, por exemplo, você pode pegar um imóvel que seja do seu pai, do seu irmão, de um amigo, colocar ele em garantia e tomar um empréstimo no seu CPF. Esse recurso pode ser utilizado para reforma, para construção, para compra de um imóvel irregular. Peraí, mas quem é que quer comprar um imóvel irregular? Às vezes acontece. Tem um imóvel que é fruto de um inventário e que só vai ser desembaraçado daqui a 5, 6, 7 anos. E está sendo vendido a um preço de oportunidade. Sim. Então, é um imóvel que você não vai conseguir comprá-lo e transferir para o seu nome de imediato. Você pode pegar um outro imóvel que você tenha, dar em garantia, comprar aquele imóvel e numa promessa de compra e venda, você estabelecer todas essas cláusulas, que quando for liberado para o inventário, o inventariante tem a obrigação de transferir para você a posse do imóvel. E nesse tempo, que pode se desembaraçar isso, seja 4, 5, 10 anos, você já pode trabalhar aquele imóvel alugando ele. Sim. Porque o inventariante, ele vai te dar a posse precária do imóvel, ele vai te entregar as chaves, mas não vai te entregar a propriedade dele junto ao cartório do registro de imóveis. Então, até nesse ponto, o crédito com garantia de imóvel ajuda bastante, né? Você começou a fazer uma construção e te faltou recurso. Você pode pegar o imóvel, dar em garantia e levantar o recurso. Como a finalidade do recurso pode ser para qualquer situação, você tem um leque gigantesco. O que você precisa avaliar do ponto de vista financeiro é
Eu vou tomar um empréstimo a X% ao ano. O retorno que eu vou ter, se eu pegar essa grana e investir no meu negócio, é maior do que isso? Não, não é. Então, não vale a pena. Mas se eu pegar esse recurso e aplicar ele num CDB, né, que a gente está aí com o Selic a 15%, a 100% do CDI, você tem 15% ao ano. Então, mas por que você vai pegar um empréstimo maior do que o juro que você está ganhando com o dinheiro aplicado? Isso não é uma decisão inteligente. Então, você pode ter um custo aí de 4%, 3% a mais ao ano, mas você tem caixa para quando surgir uma oportunidade, você vai lá e compra ela à vista com mais um desconto. Né? Em época de taxa esse poder de negociação. Esse poder de negociação, você tem caixa para isso. Como diz aí, né? Você tem bala na agulha. E quando você tem bala na agulha, parece que as boas oportunidades te atraem o olhar para elas. Né? E aí você tem corretor, que é a pessoa mais indicada para te indicar qual imóvel comprar, qual que está com o preço que está sendo derretido, vamos colocar assim entre aspas, para que você faça boas oportunidades de compra. Então precisa saber trabalhar esse dinheiro com o juro que você vai pagar e que oportunidade de negócio isso pode trazer para crescer ainda mais o seu caixa. Você fez isso por algum tempo, você vai lá, quita aquela dívida antecipadamente, parou de pagar juros e você fez um capital que com ele você consegue continuar nessa pegada. Então precisa analisar isso. Né? E o grande diferencial também é a acessibilidade rápida a esse valor, né? Vamos dizer, essa modalidade de empréstimo, mas principalmente os juros menor. A gente está vivendo um período de juros alto no Brasil. Se você for deixar no seu cheque especial, no seu cartão de crédito, é de 8% a 15% aí, sim, tranquilo. Ao mês. Ao mês, né? E a gente vê que é uma possibilidade de você se organizar, se readaptar com juros menores. Sim. Muitos clientes nos procuram para organizar a vida financeira. Em muitas situações, o cliente ele tem lá uma dívida que ele tomou em 24 parcelas e a parcela está alta, depois ele fez uma outra de 48 vezes, ou fez um consignado de mais 60 vezes e tomou mais um empréstimo com a avalista de algum familiar e está lá devendo esse favor. Então, ele está com parcelas muito altas, com um prazo muito curto. No home equity, ou no crédito com garantia de imóvel, ele pega uma grana superior ao necessário para ele quitar todas essas pequenas dívidas e concentra numa só. E o prazo de pagamento ele vai até 20 anos, são 240 meses. Então, quando ele levanta o recurso e alonga o prazo do financiamento, ele vai ter uma parcela muito mais baixa e mais suave para ele fazer esse pagamento mensal sem ficar arrochado. Né? Então, essa é a grande magia do home equity. É você levantar um recurso, dispersar as suas dívidas que você tem com parcela alta e prazo curto e concentrar numa só. E com isso você acaba se reerguendo. Pega um recurso um pouco maior, né, reinveste no seu negócio ou construa um novo negócio, empreenda, mas com os pés no chão, sabendo que o retorno que aquele negócio vai te dar é superior ao juro que você está pagando, que pode ser pago por um curto intervalo de tempo. Não é porque você fez em 20 anos que você vai pagar isso em 20 anos. Você pode amortizar. Você pode amortizar parcial ou total. Se você quitou totalmente a dívida em 5 anos, você pagou juros por 5 anos. E nesses 5 anos você teve ali um capital que te foi colocado nas mãos para o banco e ele só quer aquele capital de volta. Então não tem essa de, o banco vai me tomar o imóvel, só se você não pagar. Mas como a gente está fazendo um trabalho consultivo de orientar você a quitar todas as suas dívidas de prazo curto numa só de prazo longo, você ganha um fôlego, você trabalha menos sufocado. E quando a gente trabalha menos sufocado, a gente produz muito mais, não é, Thiago? É isso aí. A gente vê, não é só a questão assim, de dormir tranquilo, de ficar como dizer, sem a preocupação de estar devendo. Né? A gente que é cidadão de bem, a gente não gosta disso, sente mal, mas é ligação 24 horas te cobrando, você não ter a oportunidade de ter uma linha de crédito que você poderia ter, até para uma necessidade que você fica ali parado em relação a isso. Mas eu vejo também, principalmente, tem a questão de oportunidades. Por exemplo, você tem um apartamento aí de 500 mil, você faz o home equity, você consegue ter esse apartamento, você recebe um dinheiro que você pode comprar um outro apartamento e com esse outro apartamento você, através do aluguel dele, você pagar o mesmo empréstimo. Então, às vezes, com
com essa oportunidade, você vai ter 2 imóveis pagando o preço de um. E você pode alugar e fazer renda passiva, né? Muitas vezes o aluguel desse imóvel que você comprou, ele paga a parcela do financiamento. Então, nesse seu exemplo, você tem um imóvel de 500 mil, os bancos e as companhias hipotecárias emprestam até 60% do valor desse imóvel. Então, você vai conseguir levantar 300 mil reais. Muita gente faz isso até para comprar imóvel de leilão, né? Tem muita oportunidade de imóvel de leilão. Agora, é uma seara diferente. Você tem que saber onde é que você está entrando, ver se o imóvel que você vai comprar não está ocupado, porque se estiver ocupado você tem que entrar com uma ação de despejo. Existe lá o apelo moral da coisa, né? Peraí, eu vou comprar, mas deixa eu descobrir quem está morando nesse imóvel. De repente é um casal de idosos que não tem para onde ir. Então, você precisa entrar nisso para ganhar um dinheiro ou você pode comprar um outro que seja mais saudável, né? Então, esse apelo emocional, acho que ele tem que ser colocado nos negócios e quando a gente coloca, tudo reverbera em nosso favor para a gente prosperar ainda mais. Então, se você compra um imóvel que está em leilão por 200 mil, gastou lá mais 50 para poder adequar e alugou esse imóvel ali por R$ 1.500, R$ 1.400, você começa a construir uma renda passiva e isso tende a ficar com você até quando você decidir vender aquele imóvel. Quando é o momento de vender o imóvel para comprar outro? Eu não sou adepto do vender o imóvel para torrar aleatoriamente, acabar, né? Para acabar, porque dinheiro na mão é vendaval, como diz a música lá mais antiga, né? Então, quando você entendeu que aquele imóvel que você comprou já te rendeu já te gerou a renda passiva que você entende como legal, e ele sofreu uma valorização, você recebeu uma proposta de compra, muitas vezes pelo próprio inquilino, que é uma decisão inteligente do inquilino, de sair do aluguel e comprar um imóvel financiado, que a gente também pode fazer esse financiamento para esse inquilino. Você vende esse imóvel, se capitaliza, pode quitar aquela dívida, caso você ainda não a tenha quitado, ou comprar um outro imóvel. E aí a roda gira com muito mais facilidade e mais velocidade. Oportunidades para vocês. E quem que pode fazer? A gente vê muitas situações, mas esse crédito, essa especialidade, ela atende CNPJ e CPF? Ela atende CNPJ com um pouco mais de restrição em quantidade de bancos e o foco principal é na pessoa física, realmente. Então, muitas vezes os sócios de uma empresa, a gente faz, cada um dá um imóvel em garantia, levanta exatamente o mesmo recurso e ambos injetam esse recurso na empresa. Quando a empresa volta a dar lucro, eles fazem lá a distribuição de lucros da empresa ou faz com que a empresa devolva aquele recurso que eles investiram ali como capital de giro. Então, isso tem dado bastante sucesso também. E quais os imóveis, Telmo, que a gente pode observar que participa dessa modalidade? É só quem tem construção física, é um apartamento, é uma casa, ou lotes também, fazendas, pode entrar nesse crédito? O foco é imóvel residencial em área urbana. Então, no imóvel rural, a gente não vai conseguir operar, né? Eu tenho uma chácara e ela ainda tem o ITR, não tem jeito. Algumas chácaras aqui na proximidade já tem o IPTU. Essas a gente consegue fazer desde que esteja uma construção averbada. Lotes são aceitos desde que em condomínio fechado. Então imóveis como postos de combustível, galpões, tem uma aceitação mais restrita. O foco é em imóvel residencial, casa, apartamento e lotes em condomínios fechados. Sim, não deixa de ser uma oportunidade para você fazer um dinheiro fácil, fazer com que cresça cada vez mais o seu potencial. E os juros hoje movimenta a partir de quanto nessa modalidade? A partir de 1% ao mês, mais o IPCA, ou a partir de 1,59% em taxa pré-fixada do início ao fim do prazo do contrato. E a gente vê, como você até disse assim, mas e se o banco tomar? Como que funciona isso? Até porque a gente sabe que tem um prazo, não é algo assim, e aí a ideia realmente não é dar o calote no banco, porque você não vai conseguir. É realmente se organizar, é uma oportunidade de você ter acesso a esse dinheiro. Mas como que funciona essa situação em relação a não conseguir pagar, ou deixei de pagar, priorizei outras situações, como que fica? Olha, Thiago, como eu tive muito tempo do outro lado do balcão, dentro do banco, eu entendo isso muito bem. O banco, ele não quer, em hipótese alguma,
fazer papel de imobiliária, fazer papel de leiloeiro. Ele não quer, de forma alguma, retomar esse imóvel para colocar em leilão, para vender, tirar o dinheiro dele de volta, pagar todas as despesas com leiloeiro, com custas advocatícias, né? Todo o trâmite do processo de levar um imóvel desse a leilão, para poder o que sobrar eventualmente dessa transação, ele devolver para o cliente comprador devedor que passou por dificuldade e não conseguiu pagar. Então, muitas vezes os bancos eles protelam, eles ficam cobrando, eles renegociam. Não é o que eles querem, eles não querem retomar o imóvel, eles querem apenas receber aquilo que foi emprestado. Com a lei da alienação fiduciária, que foi implementada lá em 1997, o banco, com 2 parcelas em atraso, ele já pode notificar o devedor e o cartório do registro de imóveis de que aquela posse do imóvel vai ser transferida para o banco e o banco pode levar isso a leilão de fato. Mas, na prática, o que a gente vê é o banco fazendo com que o gerente ligue, cobre, renegocie, repactue a dívida. Mas, em última instância, aquele que conseguiu fazer o empréstimo na intenção de dar o calote no banco, que a gente não vê isso na prática, muitas vezes algum escorregão, um deslize, algo que dê errado, o banco pode sim retomar o imóvel, mas não é de forma alguma a intenção do banco quando faz esse empréstimo. É sim o receio de muita gente de que não vou dar porque se eu tiver uma dificuldade o banco me retoma. Não, você tem que fazer a decisão de forma consciente, de forma que o recurso que você levanta te dê um retorno maior do que o juro que você pague. Ou seja, o negócio onde você vai investir o seu dinheiro que você levanta, seja para pagamento de dívidas, seja para investir no seu negócio ou no novo negócio, ele tem que ser num patamar maior do que o juro que você está pagando. Senão não faz sentido, né? Existem possibilidades de fazer com carência de 3, 4, até 6 meses para começar a pagar. Só que, claro, nesse período de carência, também conta juros, os juros estão sendo diluídos no prazo remanescente, sim, né, do prazo total do contrato. Então, muita gente faz o quê? Eu preciso de 200 mil. Vamos levantar 250, o seu imóvel comporta a sua renda também. Use esses 50 para você fazer uma aplicação e todo mês você tira desse próprio 50 para você pagar aí 5, 6, 12, 15 parcelas, né? É uma carência que vai custar mais barato, porque você não vai ter todos aqueles juros de 5, 6 meses sendo diluído no prazo restante do contrato, e com isso você tem ainda aqueles 50 mil que você tirou aplicado, que ele vai estar rendendo um pouco mais, que te ajude a pagar as primeiras parcelas, que seria uma carência de gestão própria sua, né? Então é bem isso. E lá na Sempre você tem essa conversa com quem está investindo, quem está passando por essa situação, para dar essa credibilidade no processo? Sim, lá na Sempre Crédito Imobiliário, todos os nossos atendimentos são feitos de forma personalizada. Então, nós somos lá em 12 profissionais, dividido entre o pessoal do comercial, que faz todo esse atendimento, esclarece toda a sopa de letrinhas para o cliente. O que é a sopa de letrinhas? Taxa de juros nominal, taxa de juros efetiva, custo efetivo total, o SESC, que é o custo efetivo do seguro habitacional, tarifa de avaliação. Tudo que é envolvido no processo de financiamento a gente esclarece, e quem entra lá com a gente entra sabendo. Então, mas é 1%, a simulação não demonstra o IPCA. Não tem como prever o IPCA futuro. Então, a gente esclarece. Essa simulação aqui, ele tem uma taxa mais baixa, mas ela tem como indexador o IPCA, né? O IPCA nada mais é do que a inflação. Então, a gente está vendo o IPCA caminhando para 4,5%, ao redor de 5% ao ano, mas se você olhar para um passado recente, aí vamos imaginar aí 5, 6 anos para trás, a gente bateu a 3,80, 3,5%, andamos ali pertinho de 2,80, né? E depois acabou que não se fixou nisso. Mas se a gente imaginar um IPCA na casa de 4%, você tem que fazer conta. É melhor eu pegar um empréstimo a uma taxa menor indexada ao IPCA ou com uma taxa maior pré-fixada ou indexada à ATR, né? A gente esclarece tudo isso nos mínimos detalhes. Thelma, e quem está achando interessante, está gostando dessas oportunidades que a Sempre Crédito está trazendo aqui para os empresários, e fala assim, mas qual que é o critério de avaliação para aprovação do crédito via home equity? Aí depois vem o valor do imóvel, documentação, renda, o que pesa mais ali, o que pode se organizar?
Uma das grandes vantagens do Home Equity é justamente não necessitar da documentação dos vendedores do imóvel. O imóvel já está em seu nome, ele vai ser colocado em alienação fiduciária ao banco e quando você quitar, o banco emite um termo de quitação para que você leve ao cartório e o cartório cancele aquela alienação fiduciária. E o imóvel vai continuar no seu nome como sempre esteve. Como envolve apenas a documentação do comprador, a gente vai precisar dos documentos pessoais, dos documentos de comprovação de renda, que o banco quer saber se essa pessoa tem capacidade de pagamento e que ela realmente está fazendo o financiamento para ser paga a dívida, que é o que o banco quer, receber o dinheiro dele de volta. Se é casado, os documentos da esposa com a certidão de casamento. Se o regime de casamento é da separação total de bens, ainda assim precisa apresentar a documentação do cônjuge, porque precisa ser qualificado no contrato de financiamento do banco, mesmo que apenas o cônjuge tomador do empréstimo assine sozinho o contrato, mas precisa ser qualificado. Então a gente esclarece tudo isso e a gente vai fazer a busca da aprovação do crédito. O banco vai exigir uma comprovação de renda que seja capaz de assumir aquela prestação, comprometendo a renda em até 30%. Então, por exemplo, a pessoa comprova uma renda de R$10.000, o banco vai permitir que ela assuma parcela de até R$3.000. Claro que há exceções, vamos chegar a R$3.200, às vezes R$3.500, é possível, analisado no caso a caso. Mas, via de regra, permitem 30% de comprometimento de renda. Thelmy, tem algum valor mínimo para essa mobilidade e também um valor máximo? Sim, essa modalidade ela é estabelecida com valores mínimos a partir de 80 mil em alguns bancos, a partir de 50 mil em outros e a partir de 100 mil em alguns bancos. O prazo máximo ele vai chegar a 20 anos. O que vai limitar o prazo de 20 anos? Se a pessoa que vai tomar o empréstimo tiver, por exemplo, 62 anos, existe uma determinação da seguradora que a idade atual somada ao prazo do financiamento não pode exceder a 80 anos. Então, uma pessoa de 62 anos não vai conseguir fazer o financiamento em 20 anos, vai conseguir fazer em 18 anos. Sim. Então, tudo isso a gente esclarece. Por que eu não posso fazer em 20 anos? Geralmente é por conta da limitação do prazo. E por que eu vou querer fazer no prazo de 20 anos se a minha renda me permite fazer em apenas 5? Aí é uma decisão sua. Se você tem uma renda capaz de assumir a parcela financiada em apenas 60 meses, o que a parcela fica mais alta, é uma decisão sua. Não, eu quero pagar isso mais rápido e está dentro, vamos fazer em 60 meses. Sim. A grande maioria dos clientes optam em fazer pelo prazo mais longo possível e à medida que ele vai conseguindo se recapitalizar, se reerguer, ele vai usando aquela grana para amortizar a dívida. Toda vez que ele amortizar a dívida, ele vai poder escolher entre uma dessas duas opções. Ou ele reduz o prazo, mantendo a parcela no mesmo patamar, ou ele reduz o valor da parcela, mantendo o prazo como estabelecido no contrato, ou como o prazo remanescente. Então, ele pode fazer hoje uma amortização que ele vai pedir para reduzir o prazo. Então, ele fez em 240 meses. Vai amortizar lá R$30 mil, que é suficiente para encurtar o prazo em 5 anos, por exemplo. Então, o prazo dele sai de 240 e vai para 180 meses. Numa próxima amortização, o que ele tem que avaliar? O que é melhor? O melhor depende do bolso dele. Sim. Então, essa parcela está saudável, está tranquila, dá para eu continuar pagando. Amortiza e pede para reduzir o prazo. Ah, não, a parcela está me apertando, então você amortiza reduzindo a parcela para você ter mais qualidade de vida, ter mais lazer, ter recurso para poder tirar férias com a sua família, viajar e ter mais lazer de fato, e pede para manter o prazo. Porque se você fizer sucessivas amortizações, sempre reduzindo o valor da parcela ou sempre encurtando o prazo do financiamento, o zeramento do seu saldo devedor ele vai se dar quase que no mesmo instante, numa linha do tempo. Então, a resposta é o quanto a parcela está me apertando. Onde é que eu devo amortizar? Reduzindo o valor da parcela ou deixando ela como está? Essa é de livre escolha. E dá para fazer um refinanciamento dentro do refinanciamento? Sim, é possível. Chama Home Equity ou crédito com garantia de imóvel com troco. Muitas vezes o cliente tem lá um imóvel que foi dado em garantia anos atrás e ele levantou lá com esse banco R$200 mil.
Ele pagou, hoje ele deve 120. E o imóvel dele tem potencial para poder financiar muito mais do que isso. E ele precisa levantar um recurso novo. Então, por exemplo, o imóvel dele vale lá R$1 milhão. A gente consegue levantar até 800 mil em financiamento. O que vai acontecer nesse caso? O banco que concedeu os 800 mil em financiamento para ele vai fazer a quitação daquela dívida que ele tem de 150 mil e vai liberar os 650 mil para ele como recurso novo. Então, dá sim para fazer um levantamento de capital em cima de um imóvel que já está alienado. Então, mas se a gente sabe que a Sempre Crédito Imobiliário ela tem um bom relacionamento, tanto que já tem 5 certificações GPTW aí, atua com a grande parte dos bancos, aqueles a gente fala assim, os tradicionais, como também outros de oportunidades. Mas aí a gente vê que hoje você procura uma oportunidade que tem um financiamento em um determinado banco. Mas às vezes, quando foi feito esse financiamento, o juros estava um pouco mais alto. Às vezes chega lá o cliente com vocês para tentar melhorar essa situação. Tem como fazer uma portabilidade, buscar realmente melhorar cada vez mais para o cliente? Sim. No caso do financiamento tradicional, em que você compra um imóvel financiado para pagar em até 30 anos, isso acontece, né? Então a gente está vivenciando hoje, com a Selic a 15%, as taxas de juros dos bancos para a modalidade aquisição de imóvel, ela está em média 12% ao ano, mais a TR. Por que eu vou comprar um imóvel hoje com a taxa de juros que está mais alta? É melhor eu esperar um tempo, e isso geralmente é cíclico, a cada 4 ou 5 anos essa taxa ela vai ao máximo e vai ao mínimo, tem sido mais ou menos dessa forma. Se você olhar para um passado recente, aí a coisa de 3 anos atrás, a gente tinha taxa de juros na casa de 8%, hoje está 12%. Só que com a taxa de juros mais alta, pouca gente tem apetite em financiar e tem renda para comportar o financiamento, que a parcela fica mais alta. Só que isso é uma questão de oportunidade, porque o imóvel que está sendo vendido e a procura diminuiu, é a velha lei da oferta e procura, né, Thiago? Se eu estou querendo comprar um imóvel lá de 1,5 milhão e de repente eu falo, eu quero comprar, mas precisa achatar no preço para me ajudar a suportar a taxa de juros que está mais alta, muitas vezes o vendedor vai vender aquele imóvel por 1.400. Então, se ele ganhou 100 mil na compra, né, ao contrário de que se tivesse com taxa baixa, teria muito mais gente querendo aquele imóvel e talvez até optando em pagar com sobrepreço. Eu aceitei 100 mil, mas o cara quer com financiamento e o banco dele vai demorar 4 meses. Não, mas o meu banco te paga em 30 dias. Então eu vou vender para você. Eu te pago um pouco mais. Esse tipo de negociação, sabe? Então, com a taxa de juros mais alta, acaba que o poder de negociação do comprador que tem o crédito aprovado é muito mais alto. Então, ele consegue achatar no preço de compra do imóvel e esse valor que ele achata, nesse exemplo aqui de 100 mil reais de economia, ele pode usar esses 100 mil reais para ajudar a pagar o valor da parcela com essa taxa mais alta. E daqui a 2, 3, 4 anos, por exemplo, quando as taxas estiverem menor, a gente pode, e nós temos esse trabalho no escritório, de fazer a portabilidade do crédito imobiliário dele para um banco que esteja mais baixo. E a gente ataca em 2 frentes, né? A portabilidade do crédito imobiliário ela é regida dentro da Câmara CETIP, que fica dentro da Bolsa de Valores, que é a B3. Então, isso precisa passar por esse fluxo. Então, a gente leva o cliente do banco A para o banco B. O banco B vai aprovar o crédito, fazer a avaliação no imóvel e vai chegar lá no banco A através da Câmara CETIP e falar, olha, esse seu cliente está querendo vir para cá. Eu quero que você me libere ele, você tem 5 dias úteis para fazer isso. Nesse prazo, o banco A vai assediar o cliente para não ir para o banco B e muitas vezes achata a taxa. Quando ele faz isso, a gente logrou êxito, reduziu o valor da parcela dele e ele não vai precisar ter nova despesa com o cartório para cancelar uma alienação fiduciária e gravar outra, e os custos com emolumentos cartorários hoje estão absurdamente elevados. Então, é uma oportunidade, sim, de você ganhar na redução do preço na compra do imóvel e lá na frente, quando as taxas diminuírem, você fazer a portabilidade e outra, você ganhou na valorização do imóvel, né, que tem valorizado aí nos últimos anos numa velocidade estonteante, vamos colocar assim.
Então, eu vou querer assim, que você até traz algum exemplo pra gente, né? Tipo assim, até pra a gente ver o perfil, se tem como a gente destacar o perfil de quem está fazendo esses investimentos, essas oportunidades através do home equity. Você está ali na sua empresa, você vê ali pessoal querendo investir, querendo expandir negócios, querendo realmente fazer um novo planejamento patrimonial. Quais que são assim a tendência de você ver, observa do seu cliente? O cliente com interesse no home equity, ele quer alavancar patrimônio. Ou ele vai pagar dívidas para pagar menos juros com um prazo mais longo e se capitalizar para se reerguer e fazer aquilo que ele sabe fazer. Muitas vezes a gente vê o cliente que ele tem know-how no que ele faz, mas ele passou por alguma dificuldade, teve um tropeço e quebrou. Vamos colocar dessa forma. Se ele tem um imóvel para ser dado em garantia, mesmo com algum endividamento e a gente justificar para o banco que ele está levantando recurso para pagar essa dívida, a gente pode conseguir a aprovação. Esse camarada que tem know-how no negócio que ele faz, ele consegue se reerguer numa velocidade muito maior do que aquele que está montando o negócio, né? Então, às vezes ele levanta ali 200 mil, 300 mil, quita as dívidas caras ou as que estão em aberto, investe lá 100, 150 mil no negócio dele e ele se reergue numa velocidade muito grande. Então, a maioria dos clientes que nos procuram para o home equity, ou ele quer quitar dívidas caras, ou ele quer investir no negócio dele, que vai dar um retorno maior do que o juro que ele está pagando. Então, o brasileiro ele tem tido sim a consciência de não fazer besteira, né? Ele vai tomar um empréstimo e a gente vai orientar ele a fazer isso de uma forma correta, de uma forma equilibrada e saudável, para que ele tenha condições de pagar o banco. A gente não quer ficar levando para o banco A, B ou C um monte de clientes que a gente sabe que não vai ter condições de pagar e vai gerar inadimplência. O banco ele vai me procurar. Ô, Thelmo, o que houve aí na Sempre Crédito Imobiliário que de 10 clientes que você me mandou, 9 estão inadimplentes aqui comigo? Me ajuda a receber? Então, eles podem fazer isso e a gente não quer passar por isso. Então, Sim. A gente quer levar para o banco operações saudáveis, a gente quer levar para o cliente um dinheiro que seja saudável, que vai ser benéfico para ele e não maléfico, né? O cliente que procura lá, eu estou com o nome sujo, quero dar meu carro em garantia, não interessa a taxa de juros, aprova rapidamente aí. Esse é um cliente que dificilmente a gente vai conseguir atender, porque ele já está tão bagunçado que o recurso que ele vai levantar colocando o carro dele em garantia, que é o auto equity, é outra modalidade em que a gente opera, não vai ser suficiente nem para ele quitar as dívidas. Então, o banco entende isso. O analista de crédito do banco, ele vai olhar o todo, vai olhar o cadastro, vai olhar o registrato lá no sistema do Banco Central, vai saber para qual banco ele está devendo, em qual banco ele teve dívida liquidada em prejuízo. E tudo isso é levado em consideração na hora de conceder um crédito, né? As taxas estão altas e os bancos escolhem na pinça para quem ele quer emprestar. E nós fazemos a nobre missão de estruturar a operação com a documentação correta, a documentação suficiente e necessária para mostrar para o banco que aquele cliente está tomando um crédito e que ele tem capacidade de pagamento. O banco vai olhar capacidade de pagamento e a gente demonstra isso para o banco, até para a gente não ficar lá colocando 50 operações para rodar e aprovar só uma ou duas. Então, o nosso índice de eficiência ele é muito elevado, porque a gente faz todo um trabalho prévio de orientar, de esclarecer, de pedir a documentação adequada. Um exemplo, o cliente é casado com separação total de bens e muitos deles não têm o pacto antinupcial registrado. A gente vai fazer um trabalho de orientar ele a registrar o pacto antinupcial. Nós temos no escritório uma despachante imobiliária que fica exclusivo só com a gente e ela cuida desse tipo de detalhe. Eu quero a certidão do registro do pacto. Não, não tenho. Então, nós vamos providenciar o registro do pacto para apresentar para o banco a documentação que ele exige. Ele não abre mão disso. E a gente vê tudo isso, que tudo isso gera um know-how junto com a Sempre Crédito Imobiliário, tanto que ela tem um excelente relacionamento com todas as principais construtoras aqui do estado de Goiás e principalmente com os bancos, né? E isso a gente faz com que a gente percebe que realmente vale a pena você que estiver interessado em participar do Home Equity, buscar a Sempre Crédito Imobiliário. E como que faz para buscar essa estratégia? Como que o cliente gostou desse papo, gostou dessas informações que o Thelmo está trazendo? Como que ele faz para te buscar, Thelmo? Ele pode fazer contato conosco
através do Instagram, Sempre Crédito Imobiliário, pode mandar um DM lá. Através do Facebook, se for o caso, também Sempre Crédito Imobiliário. O nosso site, semprecreditoimobiliario.com.br. O nosso telefone, que também é o WhatsApp, que é 62 3911 7800. Vou repetir, 3911 7800. Chamou, em questão de minutos, algum especialista nosso vai fazer contato para esclarecer toda a sopa de letrinhas, apresentar a simulação, ter essa conversa de orientação e poder estruturar a operação da forma mais adequada. Você tem um imóvel de 800 mil, quanto que eu posso levantar? Você pode levantar tanto. Não, mas eu só quero 300 mil. Mais fácil ainda para aprovar. Então, a gente não vai ficar fazendo uma venda forçada em cima da sua capacidade de pagamento. É aquilo que você necessita. Às vezes, a gente vai perguntar, em vez de 300, você não quer financiar 350? Para você mesmo fazer a gestão de uma carência, de usar esses 50 mil para pagar as primeiras parcelas do financiamento, coisa do tipo. Porque quando você opta pela modalidade e ela existe com carência, essa carência ela vai ser recalculado o juro e diluído no prazo remanescente. Então, você está pagando já o juro disso. Então, muitas vezes, você pegar um pouquinho a mais para poder você mesmo fazer a gestão desse pagamento, pode ser saudável para o seu bolso. Então, a gente está aí em todos os meios de comunicação, no Waze, encontra a gente facilmente. Quer uma reunião presencial, a gente pode receber você. Agenda, recebemos, vai ter o profissional adequado e capacitado para te receber. E muitas das negociações eu participo junto com a minha equipe comercial para poder orientar e te dar a segurança que você precisa para fazer a operação sem medo. A operação ela tem que ser feita sem medo, para que você entre, pegue o recurso e consiga investir no seu negócio e consiga se reerguer ou alavancar o seu negócio. Então, o cliente, você atende aqui, a Sempre Crédito Imobiliário está aqui em Goiânia, atende toda a região metropolitana, mas o cliente às vezes tem um imóvel lá na Bahia. Tem como fazer também essa operação? Vocês fazem essa operação em todo o Brasil? Sim, nós atuamos em âmbito nacional. Essa semana mesmo entrou um imóvel de um cliente que mora em São Paulo e quer comprar um imóvel em Barreiras, na Bahia. A gente está fazendo o processo sem problemas. A gente pode fazer em todos os bancos, né? Alguns bancos aceitam a assinatura pelo GovBR ou vai exigir assinatura eletrônica pelo e-notariado ou pelo certificado digital. E o certificado digital que os bancos exigem é o padrão ICP Brasil. Tudo isso a gente esclarece, então não se preocupe agora em reter todas essas informações. A gente vai fazer isso no atendimento personalizado. Então, o imóvel pode ser em qualquer parte do país, você pode morar em qualquer parte do país e a gente pode fazer isso com todos os bancos. Tem dúvida, pode procurar. Claro, a gente está lá para esclarecer dúvidas. Não há cobrança da nossa parte para poder fazer essa estruturação da operação, com exceção da portabilidade, em que os bancos não nos remuneram e a gente vai combinar previamente um honorário que não vai ser nada mais do que algumas vezes o valor que a gente reduzir na sua parcela lá na frente. Então, todas as outras modalidades não há cobrança de honorário para a gente fazer desde essa parte de orientação, estruturação, aprovação, simulação, até que você assine o contrato. E a nossa despachante, ela é de contratação opcional, aí preciso combinar um honorário com ela para fazer a correria de cartório e prefeitura quando é processo de aquisição. No Home Equity não envolve prefeitura, porque o imóvel já é seu. Então, é apenas o cartório, onde ele vai baixar uma alienação fiduciária, caso exista, e vai gravar uma nova para constituir a garantia para aquele banco que está te emprestando o recurso. Então, aí, pessoal, quer investir, quer gerar essa oportunidade, temos essa modalidade aqui do Home Equity, vale a pena procurar a Sempre Crédito Imobiliário, através do nosso amigo aqui, Telmo Crisóstomo de Paula, que a gente vai aproveitar a oportunidade, que a gente gosta sempre de conhecer um pouco mais a nossa estrela do Podstar. Sabemos que ele é ali de Umas, já vem há muito tempo nessa carreira, a empresa realmente está consolidada aqui na região metropolitana. Mas, Telmo, você tem algum tempo de hobby? Tem algum hobby que você gosta de fazer, praticar? O meu hobby é andar de moto. Adoro andar de moto, adoro. Já viajei grande parte do Brasil, já fomos para Argentina, para
Ametista do Sul foi uma viagem bem marcante, fica lá no Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, onde tem muito daquela pedra ametista e espaços subterrâneos com bares, restaurantes, piscinas. Olha que legal, nem conhecia. Subterrâneo, é fantástico. É uma viagem que eu recomendo para todo mundo que quer fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Sempre vou, na maioria das vezes, com a minha esposa, né? Então eu tenho 3 filhos, nem sempre dá para a gente viajar e deixar com o avô, que salva a nossa pátria muitas das vezes, né? É louvável quem tem um avô para ajudar, para estragar os netos, né? Quando a gente volta, a gente reorganiza a casa de novo, é mais ou menos assim. Então, adoro viajar de moto, adoro uma rede social que é da moda antiga, né? Uma mesa rodeada de amigos, adoro isso. Seria esse o meu hobby. Adoro realizar o sonho do financiamento. Então, isso aqui a gente faz com muita paixão, com muito amor, sempre orientando o cliente para aquilo que é melhor para ele, de fato. Nada de, vou fazer porque é bom para mim, vou te levar para o banco C, D ou E que me paga uma comissão maior. Não, a gente não faz isso. A gente coloca na mesa as opções, 2 ou 3 das melhores, e é o cliente que define onde que ele vai fazer. Muitas vezes a gente convida ele a tocar em 2 opções, porque se uma avaliar mal o imóvel ou não aprovar o crédito para ele, a segunda já está num passo mais avançado, né? E no Home Equity o prazo ele é muito curto, porque não envolve documentação de vendedores, é só a documentação do proprietário do imóvel, só do comprador, é muito mais rápido. Você até tirar uma dúvida mesmo, quando você falou assim, de financiar, dá para fazer com 2 bancos diferentes ou não? Ainda não, né? A lei do marco das garantias, que está mudando isso, ela vai passar a aceitar. A gente espera que isso seja sacramentado em breve. Houve uma divulgação, mas quando a gente consulta os bancos, não estou operando, né? Então, houve uma aprovação já dessa lei, em que o imóvel pode ser dado em garantia a um banco, em primeira alienação fiduciária, e também a um outro banco em segunda alienação fiduciária. Mas nenhum banco ainda está operando nisso de fato. Time que torce, gosta de futebol? Goiás. Sou Goiás desde pequenininho. E uma sugestão, pode ser de filme, de viagem, de livro que você acha interessante? Olha, um livro, inclusive, que a gente fez um estudo na empresa. Nós temos uma reunião semanal e a gente estudou capítulo a capítulo desse livro. Eu até queria ter trazido ele e não trouxe. Depois a gente pode mandar para vocês aí uma foto dele. Chama Abrace Seus Clientes. Então ele conta a história de uma loja de roupas, né, que trabalhava com venda, experimentou locação, desistiu e trabalhava só com a venda. A forma como eles tratam os clientes é muito parecida com a forma com que a gente trata. De forma personalizada. Nós temos um mensageiro que pode ir colher a assinatura até o cliente que tenha dificuldade de impressão e de digitalização, né, em PDF. Então, nós temos um motoboy, um mensageiro, que fica à nossa disposição para ir até o cliente e fazer toda essa correria para que o cliente não perca tempo, né? Então, isso ajuda bastante. Um filme? O Lobo de Wall Street. Adoro aquela parte da negociação deles ali, né, que tenha dificuldade, reconquista, eu gosto disso. E hoje a gente vê aí você já consolidado, junto com a Sempre Crédito Imobiliário, que tem que ajuda a realizar sonhos, mas eu também quero saber quais são os sonhos do Thelmo para daqui 10, 15, 20 anos. Olha, eu diria que curtir mais a minha família, que eu trabalho bastante, acaba que sobra pouco tempo, mas para 15 anos eu acredito que eu consiga ter um pouco mais de tranquilidade no sentido de buscar uma aposentadoria e realmente curtir os filhos, né? Meus filhos são jovens, um prestando vestibular, o outro quase, a outra ali entrando no ensino médio. Então eu acredito que eu preciso ter um gás aí de mais uns 15 anos para encaminhá-los definitivamente no que eles escolherem fazer. São todos livres para escolher o que querem, sem forçação de barra. Nunca trouxe nenhum para dentro da empresa, porque eu sei que o trabalho ele é escaldante, né? Então eu quero deixá-los livres para escolher aquilo que eles querem fazer. Trabalho com muito prazer com o que eu faço, e diz que quando a gente trabalha com prazer no que faz, a gente mais se diverte, né? Sim. Então eu trabalho me divertindo bastante.
E uma frase que o Telmo gosta de falar, de ouvir, que você acha interessante para inspirar quem está nos assistindo? Sim, é uma frase que eu uso sempre aqui com a minha equipe. Aqui na Sempre Crédito Imobiliário, a gente só para 2 quilômetros depois do fim. Então, nós vamos te ajudar a buscar a aprovação, seja em qual banco for, até depois do fim. Telmo, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Podstar, na ASEAG, trazendo tantas informações e oportunidades para os nossos empresários, até para os seus colaboradores também, e dizer que a nossa ASEAG, o nosso Podstar estão sempre de portas abertas ao Telmo, assim também como a Sempre Crédito Imobiliário. Muito obrigado por esses esclarecimentos e por trazer oportunidades para as pessoas. Legal. Obrigado, Thiago. Agradeço aos ouvintes, aos nossos telespectadores aí, que ficaram conosco até agora ou que entraram no finalzinho. Então, isso ficará gravado. Volte, assista. Tendo dúvidas, pode nos chamar. Eu quero repetir o telefone da empresa, que é o 62-3911-7800. E quero deixar aqui também o meu celular pessoal, que eu sempre estou à disposição. E o meu regime de trabalho ele é 24/7. Então, o meu número de celular é 62-99293-8928. Eu vou repetir. 62-99293-8928. Me chama, a gente marca um bate-papo, podemos fazer uma videochamada, ou tomar um café, ou marcar um almoço. Isso para a gente é de muita satisfação. Muito obrigado. E esse regime 24/7 é uma característica de todo empreendedor brasileiro, sim, não tem como. Não tem. E a gente quer agradecer imensamente também os nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar o Podstar com você, sempre com notícias em primeira mão e com qualidade e oportunidade. Temos aqui conosco o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Mobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, temos também Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E hoje nós tivemos como estrela do Podstar Telmo Crisóstomo de Paula, presidente da Sempre Crédito Imobiliário, trazendo oportunidades principalmente através do Home Equity. Vale a pena você conhecer um pouco mais. Pegou ali no finalzinho do programa, volta lá para trás e compartilhe para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa modalidade que tem ajudado aí pessoas a saírem do endividamento, mas principalmente a reinvestirem e crescerem seus negócios. Vai chegando ao final, mais um Podstar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos e fique com Deus.